Bom dia, graça e paz a todos. Pela graça de Deus, mais um dia, mais uma manhã, mais uma oportunidade de poder estar louvando a Deus, buscando a Deus, falando com Deus nessa manhã. E eu creio que você que está desde o começo já pôde orar, já pôde falar com Deus junto com a gente, já pôde louvar, adorar o Senhor. E agora, momento da palavra, momento de meditarmos na palavra. E abra sua Bíblia aí onde você está, no Salmo 23. O tema de hoje é as preciosas lições do Salmo 23 para esse tempo de tempestade. Para esse tempo de tempestade. As lições preciosas do Salmo 23 nesse tempo de tempestade. Compartilha também com alguém aí, com um amigo, com um irmão. Manda o link para alguém aí que ainda não está acompanhando, possa participar dessa meditação. Eu tenho certeza que Deus, como está falando, vai continuar falando ao nosso coração, e Ele tem uma palavra de orientação e de fortalecimento para os nossos corações nesta manhã. Salmo 23. Todo mundo conhece de cor, né? Maioria. Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse na sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém? Queridos, um privilégio poder estar falando com você mais uma vez, nesta manhã, um privilégio primeiro pela vida, pela saúde, pela dádiva de estar com você aí. Estamos com vida, com saúde. Quem sabe tem alguns que estão doentes, estão enfermos. Não sei se em razão dessa pandemia ou de outras doenças. Até porque em razão da pandemia, outras doenças também têm se agravado, porque a dificuldade de tratamento tem sido imensa. E essa semana mesmo eu tive que procurar médico. Fiquei 3 horas em um dos melhores hospitais da cidade que eu fui para ser atendido, em razão da limitação de funcionários. Então, queridos, talvez alguns estejam enfermos. Aí, talvez a gente esteja falando com alguns que estão enfermos, doentes, ou tem alguém na família doente. Alguns que estão tristes, desanimados, inseguros, medrosos, angustiados, como todos nós, porque não sabemos para onde as coisas realmente caminham, humanamente falando. Mas como disse já a palavra de Deus nessa manhã, Deus está no controle de tudo. E eu tenho certeza que nesta manhã, mais uma vez, Deus vai falar ao nosso coração através desse texto.
Há dias atrás eu já havia feito um rascunho dessa meditação, tinha compartilhado com alguns de vocês, mas Deus continuou falando e trazendo coisas novas, e eu quero compartilhar algo que Deus tem trazido ao meu coração sobre esse Salmo, Salmo 23. Salmo 23, escrito pelo grande rei Davi. Queridos, será que tudo que Davi falou aqui é uma realidade ou é uma ficção? Até porque ele era escritor, ele era poeta, e você sabe que poeta e escritor, muitas vezes a mente e o pensamento de escritor e de poeta enche de coisas, muitas delas reais, verdadeiras, coisas que eles presenciam e veem, mas muitas são fantasias, ficção, pensamentos da ideia deles. Será que o Salmo 23 é uma realidade ou é uma ficção? Será que o Senhor, o Deus dos céus, é e era o pastor de Davi? Ou será que ele estava contando uma historinha que ele acreditava, que ele pensava que era, mas que ele não tinha experimentado? O que você acha? O Salmo 23 foi uma realidade na vida de Davi ou uma ficção? O Salmo 23 é uma realidade na vida dos filhos de Deus ou é uma ficção? Quem sabe você olhando para os dias que nós estamos vivendo, eu e você, os desafios, as incertezas, os medos, as inseguranças, as preocupações, as doenças, tanta tempestade, e a gente possa perguntar: será que esse salmo é uma realidade? Falando que o Senhor é meu pastor, que nada vai nos faltar, que nos faz deitar em verdes pastos, que nos guia mansamente às águas tranquilas, que refrigera a nossa alma, que nos guia na vereda da justiça, que ainda que a gente ande pelo vale da sombra da morte, não vamos temer mal nenhum, porque Deus vai estar conosco, que a sua vara, a sua correção e o seu cajado, a sua direção nos consola. Será que Deus está preparando uma mesa para cada filho dele, na presença dos inimigos? Será que está havendo unção de óleo na cabeça e o cálice está transbordando? Será que a bondade e a misericórdia estão seguindo as nossas vidas por todos os nossos dias? Meus queridos, como introdução, vamos analisar um pouquinho a vida desse homem, rei Davi, que escreveu esse salmo. Um rei famoso do povo de Israel, um rei que experimentou grandes vitórias em sua vida, mas experimentou também muitas tragédias, muitas calamidades, muitas batalhas. E a gente olhando para o Salmo 23, dá a impressão que o Davi era uma pessoa que vivia no banho-maria, numa vida maravilhosa, não tinha nenhum problema. Quando muitos cristãos lêem o Salmo 23, eles dizem: não, o Senhor é meu pastor, não vai faltar nada. Isso é fácil dizer quando está tudo bem, quando está tudo maravilhoso. Mas quando as coisas viram de ponta cabeça, quando a doença chega, quando o desemprego chega, quando o problema de saúde chega, problema na família chega, problema no casamento chega, problema no país chega, o problema da dificuldade econômica, o problema da dificuldade na empresa, o problema da dificuldade nos negócios, e por aí vai. Quando as tempestades chegam, as tragédias chegam, será que Deus continua sendo o nosso pastor? Será que Ele faz tudo isso que está escrito no Salmo 23? E se Ele faz, qual a razão das tempestades, das calamidades, das tragédias? Pois bem, querido, maravilhoso, cercado de auxiliares competentes da sua época,
cercado por gente da mais alta competência da sua época, no seu governo, era um rei, governante de uma nação, tinha assessores da área da ciência da sua época, de toda a área do conhecimento, tinha os profetas de Deus, tinha os sacerdotes, tinha a igreja, tinha os seus irmãos de fé, ele tinha vários recursos humanos como rei, mas ele diz uma coisa: o Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. Pastor é o que cuida, pastor de ovelha é o que cuida, é o que protege, é o que alimenta, é o que sustenta, é o que conforta, é o que fortalece. Mas vamos olhar um pouco a vida desse grande rei Davi. Primeiro, na sua adolescência, teve que cuidar do rebanho do seu pai. E nessa batalha de cuidar do rebanho do seu pai, travou lutas imensas. Ele disse que teve que lutar com leão e com urso. Ainda adolescente, ele disse que ele teve que enfrentar leão e urso para defender o rebanho de ovelhas e de gado do seu pai. Então, o rei Davi, já desde a sua adolescência, já era um homem de enfrentar tempestade, de enfrentar calamidade, de enfrentar inimigos ferozes. Quando jovem ainda, muito jovem, 17 anos, teve que lutar com o gigante Golias, um forte guerreiro, experiente, que estava afrontando e atemorizando o exército do seu país, e o rei do seu país. Com 17 anos, teve que enfrentar um desafio gigantesco. Seu rei não teve coragem de enfrentar o Golias, seu exército do seu país não teve coragem de enfrentar o Golias, que estava desafiando todo mundo, zombando de todo mundo, zombando inclusive do Deus de Israel. E Davi enfrenta essa batalha, se coloca à disposição para enfrentar essa batalha, sem nenhuma experiência, jovem ainda, sozinho, humanamente falando, mas ele não afinou, ele não desistiu, ele não se acovardou, ele não ficou lamentando como estavam os seus irmãos e o exército de Israel, todo mundo correndo, lamentando, desesperado, porque pensavam que iam ser destruídos. Queridos, ele não ficou lamentando, ele não ficou até mesmo criticando o seu exército e o seu povo, por que não enfrentava o Golias, o gigante. Não, ele encarou o gigante. Sozinho, mas encarou o gigante. Terceiro, após a libertação, após vencer o gigante, após essa grande batalha e após essa grande vitória, Davi, quem sabe pensar aqui, estava tudo tranquilo agora, sua nação liberta, seu povo tranquilo, e aí começa uma terceira e violenta batalha. Davi começa a enfrentar uma terceira e violenta batalha, a batalha aonde o seu rei, o seu líder, o seu presidente começou a persegui-lo e querer matá-lo com inveja, porque o povo começou, depois da batalha do gigante, começou a louvar e engrandecer a Davi, e Saul, indignado com a revolta, com a inveja terrível, passou a perseguir o rei Davi, e ele teve que fugir, e Davi teve que se esconder nas montanhas, nas fendas, nas brechas das montanhas, para que Saul não tirasse a sua vida. A quarta batalha que Davi enfrentou, ainda jovem, antes de ser colocado rei de Israel, quando Deus manda Samuel ir à casa de Jessé, pai de Davi, e escolher dentre os filhos dele um líder para ser o rei de Israel no lugar de Saul, porque Saul tinha abandonado Deus e Deus não queria mais Saul como rei. Então
Samuel vai lá escolher um dos filhos de Jessé para ser o rei, e impressionante, Davi nem sequer estava lá. Davi foi desprezado, rejeitado, até por sua própria família, até por seu próprio pai. Ele nem estava lá nessa festa de escolha daquele que seria o rei de Israel. Ele foi rejeitado e desprezado, até mesmo por causa em razão da sua própria família. Não estava lá no grupo daqueles que seriam os escolhidos. Ainda bem que Deus estava lá nessa reunião. Davi não estava, mas Deus estava. E Deus chega para Samuel e começa a passar todos os irmãos de Davi, e passa todo mundo, e Deus fala para Samuel: não é nenhum desses aí, eu não escolhi nenhum desses aí. E Samuel pergunta: você não tem mais filho? Ele falou: tem um lá que está lá cuidando do rebanho, um moleque lá que não é grandes coisas, está lá cuidando do rebanho, a gente nem convidou ele para cá, vai lá chamar ele. E chamaram Davi, e Davi foi o escolhido. Então, queridos, a quarta batalha, a batalha do desprezo, a batalha da humilhação, a batalha da rejeição, não só pelo seu país, mas pela sua própria família. A quinta coisa que a gente aprende na vida é que quando ele se tornou rei de Israel, ele foi o rei que mais enfrentou guerras e batalha durante o seu reinado. Nenhum rei em Israel teve tanta guerra, teve tanta batalha, tal qual Davi. Tanto é que Deus não permitiu que ele construísse o templo. E Deus chega para ele e fala: você não vai construir o templo para mim, porque você derramou tanto sangue durante a sua vida, você batalhou tanto, você destruiu tantos inimigos, você matou tanta gente, foi tanta batalha na sua vida, que você não vai construir o templo para mim. Um homem que passou a vida inteira lutando, guerreando e batalhando, queridos. Mas, queridos, por fim, já velho, o rei Davi, já velho, ele tem que enfrentar uma das piores batalhas da sua vida: o seu pecado de adultério e de homicídio. Ele comete adultério com a pessoa, manda matar o marido da pessoa, e Davi tem que enfrentar as consequências desse pecado. E não bastasse o sofrimento e a luta para vencer esse pecado. E se você quiser ter ideia do que ele diz, leia o Salmo 51. Salmo 51, Davi falando sobre a sua situação, a sua batalha para vencer o pecado. E ele venceu. Mas a sexta coisa que Davi enfrentou nos últimos dias da sua vida, ele enfrentou o seu filho lutando contra ele para tirá-lo do trono. O seu filho, Absalão, se levanta contra o pai para derrubá-lo do trono. Junta o exército, forma um exército e sai lutar contra o exército de Israel, que era o exército de Davi, para derrubar Davi e tirá-lo do trono, quem sabe até matá-lo. E Davi se vê obrigado a colocar seu exército contra o exército do seu filho. Davi se vê obrigado a matar seu filho. Mas não parou por aí. Davi tem que assistir, nos últimos dias de sua vida, um de seus filhos cometendo adultério, estuprando uma de suas irmãs. Uma de suas irmãs. Queridos, esse é um breve relato da história do rei Davi, esse homem que escreveu o Salmo 23, mas no final de tudo isso ele diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Entenderam qual é a circunstância que ele escreveu esse salmo? Entenderam qual era a situação e as circunstâncias da sua vida quando ele escreveu esse Salmo 23?
Essas eram as circunstâncias da vida de Davi, um homem que passou a vida inteira lutando e batalhando, enfrentando tempestades, enfrentando tragédias, mas o Senhor era o pastor dele, e nada lhe faltou. Queridos, como nada lhe faltou, você vai perguntar? Tanta tragédia dessa, tanto problema, tanta tempestade na vida dele, como é que ele pode dizer que nada lhe faltou? Com tanta tempestade, com tanta luta, com tanto problema. É que o pastor, agora a gente volta para analisar o Salmo 23, e o primeiro tópico é: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. A primeira coisa é que o pastor de Davi não era seus assessores, não era seu exército que protegia ele, não era o sacerdote que profetizava, levava a palavra de Deus para ele, não era o seu povo, não eram os seus irmãos da igreja, não eram as pessoas humanas, não era o conhecimento humano. O pastor de Davi era o Senhor Deus. É a primeira coisa. O pastor de Davi era o Senhor dos exércitos. E queridos, pastor cuida, protege, alimenta, consola e guia a ovelha. O bom pastor não deixa suas ovelhas abandonadas, nem perdidas, nem entregue ao lobo e nem ao ladrão. O bom pastor, que é Deus, ele cuida das suas ovelhas. Ele cuida das suas ovelhas. Mas a ovelha, ela não tem o que ela quer, ela tem o que ela precisa. Ovelha não come o capim que ela quer e não vai beber a água onde ela quer. Ela come o pasto que o pastor doa para ela. E ela bebe a água que o pastor doa para ela. Porque se o pastor deixar por conta da ovelha, ela come pasto envenenado e ela morre. Ela bebe água envenenada e ela morre. Então, quando a Bíblia está dizendo que o Senhor é o nosso pastor, não quer dizer que Ele vai dar tudo que você deseja e nem tudo que eu desejo. Ele vai dar aquilo que eu preciso para viver como ovelha dEle. As minhas necessidades à luz da vontade dEle, do plano dEle, do projeto dEle. Queridos, a gente vem estudando aqui sobre alguns dias sobre o tema: o seu barco está navegando, está parado, está atracado ou já afundou? E a gente viu que o barco do povo de Israel afundou no deserto e não conseguiram chegar no lugar de descanso. E na última lição, estudo da semana passada, a gente viu que, dentre vários motivos que levou eles à derrota e à destruição no deserto, o barco afundar no deserto, é que eles não conheciam, ou se conheciam, não levaram a sério o chamado e o propósito. Por isso não entraram no descanso. Ou não conheciam o chamado e o propósito, ou se conhecia, não deram importância, não deram valor, e por isso morreram no deserto. Queridos, parece que esse tema de hoje é diferente do que eu falei a semana passada. Não é. É a continuidade. Davi sabia o chamado e o propósito para a vida dele. Por isso passou por tudo isso e não desistiu. Mesmo quando fracassou e pecou e podia dizer: não tem mais jeito. Olha o que eu fiz. Não, ele sabia que Deus tinha jeito para a vida dele. Então, meus queridos, para introdução aqui, para começo de análise desse Salmo 23, ele diz que o Senhor é o pastor dele, é quem cuida, e ele sabia que Deus, como pastor, Deus ia suprir as necessidades que ele precisava como ovelha de Deus, não como ser humano.
Nosso problema é que nós queremos que Deus supra os nossos sonhos, realize nossos sonhos, nossos projetos e nossos desejos. E a Bíblia está dizendo que eu tenho que conhecer o projeto dEle, o chamado dEle, ser fiel a Ele, para que Ele me coloque no descanso. Mas não, nós aprendemos, muita gente aprendeu que o Evangelho é o Evangelho que você vem para a igreja, é só bênção, é só maravilha, é só vitória, bênção, vitória e maravilha. Que não tem problema, que não tem tempestade, que não vai ter catástrofe. Olha para a vida de Davi, que escreveu o Salmo 23, olha a história dele, batalha desde adolescente até o último dia da vida. Mas um homem vencedor, porque nunca abriu mão de Deus na sua vida. No Salmo 51 é fantástico, a gente vê o que ele fala no Salmo 51. Não me abandones, não tira de mim o seu Espírito Santo, torna-me da alegria da tua salvação. Aconteça o que acontecer, eu posso perder tudo, mas eu não quero perder o Senhor. Eu posso perder tudo, mas eu não quero perder o Senhor. Quando ele diz, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, não é porque Deus ia dar para ele tudo o que ele quiser e todos os seus sonhos. Não, quando ele diz, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, é porque ele sabia que ele tinha um Deus poderoso, soberano e sábio com ele, e que ia cuidar dele, dirigir a caminhada dele de uma maneira vitoriosa, de uma maneira extraordinária e vitoriosa, mas não segundo a sua vontade, o seu plano, mas segundo o plano de Deus. Meus queridos, Jesus Cristo também falou sobre isso, em João 10, João capítulo 10, falou do bom pastor, e lá ele fala que ele, Jesus, é o bom pastor. Só que aqui no capítulo 10, ele ensina duas coisas. Ele ensina que para a ovelha entrar, como ele diz lá, quem entrar por mim, entrará, sairá, achará pastagem e será salvo. Porque o ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim para dar vida, e vida com abundância, e eu sou o bom pastor. Mas vida com abundância não é a vida com abundância que esse mundo sonha, e que esse mundo deseja, é a vida com abundância do ponto de vista de Deus. O problema é o erro nosso de querer seguir o mundo. A vida com abundância do mundo é a vida com abundância aqui, aonde tudo passa, aonde tudo acaba, e quando a vida termina, a pessoa não leva nada das abundâncias que conseguiu conquistar aqui. E se não tiver Deus, vai embora como miserável para passar o resto da vida sofrendo no inferno. Mas a vida com abundância que Jesus veio nos dar é vida eterna, é vida com Deus, é vida com Deus. Então ele diz, primeiro, o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas, mas a ovelha tem que fazer duas coisas. A ovelha tem que estar dentro do aprisco, ele só vai cuidar das ovelhas que estão dentro do seu aprisco. Fora do aprisco é responsabilidade de cada um, porque o ladrão está roubando, matando e destruindo. Então, primeira coisa, ele diz que dentro do aprisco dele, ele cuida das suas ovelhas, ele protege as suas ovelhas, porque ele é o bom pastor. E a segunda coisa que ele fala, a ovelha tem que estar dentro do aprisco. E segundo, a ovelha tem que ouvir a sua voz. Ele diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu levo ela para onde eu quero. Ovelha de Jesus Cristo, ouve sua palavra, ouve sua voz, e não vai por onde as pernas querem ir, e nem nossa cabeça quer ir, vai para onde Jesus Cristo manda. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e elas me seguem, e de modo nenhum seguirão os estranhos. Jesus Cristo tem sido seu pastor, Deus tem sido seu pastor, você está dentro do aprisco de Deus, você está ouvindo sua voz, você está seguindo o bom pastor,
Ou você está seguindo o mundo? Seus ouvidos estão na palavra de Deus, e na oração e na comunhão com Deus, ouvindo Deus. Ou você está o dia inteiro correndo, ouvindo o mundo, ouvindo os meios de comunicação. Se você estiver longe de Deus, fora de Deus, e você estiver fora do risco, e você não estiver seguindo com o pastor